Continuando nesse vídeo porque hoje a gente vai falar sobre as visões da quiropraxia referente à dieta, comida, as causas das subluxações e vários outros temas bem legais, então continua assistindo. É muito importante para nós, como futuros quiropraxistas, entender como a comida e a dieta se relacionam com a filosofia e a prática da quiropraxia. Para Stephenson, ele define alimento como qualquer substância ingerida no corpo que, quando digerida e preparada de outra forma, fornece nutrição saudável às células do tecido. No caso, qualquer substância ingerida no corpo não necessariamente é um alimento. O que for ingerido no corpo deve ser preparado pela inteligência inata. Com isso, o que for saudável vai nutrir as células e o que não for saudável será rejeitado. A inteligência inata do corpo pode utilizar o alimento imediatamente ou guardá-lo nos tecidos das células. Aquilo que não se pode usar ou guardar não é alimento, são substâncias insatisfatórias e são eliminadas. No início do século XX, Stephenson definiu que a alimentação intravenosa não pode ser considerada. Porém, indivíduos podem ser mantidos vivos por meses sendo alimentados intravenosamente. As substâncias introduzidas no corpo através das ventosas fornecem o alimento saudável para os tecidos celulares, considerados comida preparada de outro modo. Para Stephenson, dieta não é quiroprática. A dieta está dividida entre duas partes: educação do paciente em assuntos de saúde e prescrição. A informação que pode ser dada a um grupo de pessoas diferentes é educação, como, por exemplo, ensinar hábitos alimentares, sinais do corpo e princípios de exercícios. A informação específica para um indivíduo em particular é chamada de prescrição. Exemplo, dizer às pessoas quais alimentos comer e a quantidade. Primeiro, o conflito começa quando determinam os alimentos entre bom ou ruim. Apenas a inteligência inata pode ser determinada se uma substância é totalmente ou em parte um alimento. Exemplo de culpados são os vegetarianos. A carne é um alimento nutritivo, suficiente para justificar o custo de alimentar e abater animais. É uma questão econômica e não filosófica quiroprática. Segundo, deveríamos comer de acordo com o que dita nossa inteligência inata e não de acordo com diretrizes determinadas pelo cérebro educado. Nossa filosofia quiroprática nos ensina que a vida está em constante processo de mudança. Apenas a inteligência inata do corpo está consciente dessas mudanças e necessidades. Terceiro, dieta não deve ser feita para tratar doença. Filosoficamente, não faz sentido. De modo prático, nunca é o objetivo do quiropraxista. Se for desejo do paciente, então ele procura a medicina para o tratamento da doença. Também há um conflito quando alguém segue a dieta da moda. Ser magro nos dias atuais é estar na moda. Nunca é bom um ponto de vista da quiropraxia ouvir ditames da moda. É inquestionável também a importância de saber a causa da subluxação vertebral para também conseguir entender realmente os objetivos da quiropraxia. Para conseguir compreender a minha explicação, a gente precisa entender duas coisas, dois termos: força invasiva externa, que é o que vem de fora para dentro, e a nossa força resistiva, que é a força da inteligência inata para combater essa força externa. As causas da subluxação podem ser de três tipos: física, química e emocional. A física é basicamente o que acontece, algum trauma, alguma coisa que acontece durante a nossa vida, como, por exemplo, cair de uma escada, tropeçar, coisas desse tipo. Receber um tapa, por exemplo, nas costas, algo do tipo. Isso são forças físicas. Forças químicas é tudo o que a gente coloca de fora para dentro, né? Ou seja, alimentos, bebidas, o ar que a gente respira quando ele não é puro, medicamentos, ou seja, tudo que a gente que vem de fora para dentro, que a gente come, por exemplo, toma, enfim. E também as forças emocionais, que são as menos compreendidas pelas pessoas quando a gente explica, mas com certeza é o mais recorrente, é o que mais acaba ocasionando essas subluxações vertebrais. Ela pode ser ocasionada por um estresse no trabalho, na faculdade, em qualquer estresse que você sofre, né?
emocionalmente, algo que ocorre que te impacta emocionalmente, com certeza o nosso corpo sente, pode ser sim, e é uma das mais recorrentes causas de criar uma subluxação vertebral. Outro adendo aqui é sobre uma força subliminar física, que eu esqueci de comentar, que basicamente é aquelas pessoas que trabalham muito tempo sentado no escritório, ou o carteiro que às vezes fica caminhando com uma bolsa super pesada, cheia de cartas por umas 8 horas no período, assim, caminhando pela cidade, trabalhando, ou seja, acaba dando um estresse, ocasionando um estresse muito grande no corpo da pessoa, né, por estar carregando muito peso por muito tempo. Até mesmo quiropraxistas, por exemplo, né, a gente que tem que ficar, às vezes, por cima, digamos, do paciente o tempo todo, fazendo força, às vezes atendendo mais de 80 pacientes por dia, isso também é uma força subliminar física. Não necessariamente para ocasionar uma subluxação vertebral você precisa se encaixar em todos esses requisitos. Geralmente não é assim que acontece, não é só por um motivo que, por exemplo, algum motivo físico que eu fiz que realmente vai ocasionar ter uma subluxação vertebral. A grande maioria das vezes é uma junção de vários fatores, né? Ou seja, um pouquinho do físico, de alguma coisinha que aconteceu, um pouco emocional também, químico também. Então, é uma junção de fatores. E o que ocorre, então, a subluxação com vários desses fatores ali? O que acontece? Por exemplo, se for algum estresse físico, ou seja, a força invasiva externa, né, que é essas coisinhas ruins que eu comentei, para ocasionar uma subluxação vertebral, ela tem que ser, essa força externa ruim, né, ela tem que ser maior do que a nossa força resistiva, que é a nossa inteligência inata, que é da nossa inteligência inata. Então, para isso, para acarretar uma subluxação vertebral, essa força externa precisa ser maior do que essa nossa força resistiva, que é a força da inteligência inata. Se a maior parte das vezes, né, a nossa inteligência inata consegue ser mais forte do que a força externa, mas quando ela não consegue ser mais forte do que a nossa força externa, aí acaba acontecendo a subluxação vertebral. É importante cuidarmos, né, nos cuidarmos com a quiropraxia e cuidarmos o próximo com a quiropraxia e disseminar a quiropraxia para o mundo, porque justamente pessoas não subluxadas, elas tendem a estar mais alerta, né, pelas coisas ao redor dela, se percebendo mais corporalmente, né, olhando mais para si e identificando quando o corpo não tá muito legal ou coisas do tipo. No trabalho, na vida, na família, a pessoa acaba estando mais presente, né, estando mais alerta para tudo que tá acontecendo ao redor dela. Ela fica naturalmente mais alerta para acontecimentos físicos, emocionais ou químicos. Exercício é um componente essencial da saúde. Para ser saudável, nosso corpo precisa ter certa quantidade de atividade. Atividade insuficiente resultará em um indivíduo que não é totalmente saudável. De modo inverso, atividade demais coloca estresse no corpo e causa a subluxação vertebral. A quantidade de exercícios necessários é uma determinação individual, varia de pessoa para pessoa e também na pessoa de um dia para o outro. Há um ponto quando o exercício não é mais exercício, mas estresse. Novamente, esse ponto varia de pessoa para pessoa. O segredo está em saber quando você alcançou esse ponto. Infelizmente, a sociedade visa constantemente o ganho e alcança objetivos cada vez maiores. Consequentemente, nós tendemos a pensar que nós devemos continuamente correr cada vez mais longe ou rápido, ou ambos. Em algum ponto, ao longo do caminho, nós passamos do ponto de ser exercício e agora é estresse. O Stephenson diz: o corpo de atletas tem um desenvolvimento muito anormal e às vezes atingem um estado de patologia. O desenvolvimento anormal de um atleta é geralmente o resultado de uma atenção direcionada apenas para uma área do corpo, sem pensar no corpo todo. O levantador de peso, por exemplo, desenvolve braço, peito e músculos nas costas, mas pode ignorar o fortalecimento do músculo do coração. O desenvolvimento do corpo de um atleta é a manifestação da inteligência inata do corpo que se adapta à situação.
um estresse ou circunstância no qual foi colocado. Isso beneficia o corpo por circunstâncias particulares, mas pode não dar nenhum benefício duradouro e, finalmente, se não ocorrer uma adaptação, causa prejuízos. Isso é uma razão pela qual geralmente os atletas não são mais saudáveis do que uma pessoa média. Programas de exercícios devem ser feitos regularmente, com uma base consistente. Relaxar por 6 meses, depois tentar compensar essas férias de 6 meses durante os próximos 6 meses exige muito da capacidade do corpo de se adaptar e pode ser mais prejudicial do que não fazer nenhum exercício. Há duas coisas importantes a lembrar sobre exercícios. Primeiro, um programa de exercício é o único e pode ser projetado pelo indivíduo. Quiropraticamente falando, os indivíduos são responsáveis por sua própria saúde. Seu programa de exercícios deveria depender apenas de sua estrutura corporal, sua ocupação e outros aspectos do seu estilo de vida, assim como qual exercício você gosta. Se você não gosta de se exercitar, não conseguirá continuar fazendo religiosamente e, portanto, não vai te beneficiar muito. O segundo ponto importante é que exercício não é uma medida terapêutica quiroprática. Há um ramo da medicina que lida com exercícios ativos e passivos com o propósito de tratar problemas musculoesqueléticos. Isso é chamado de terapia física. A quiropraxia não é uma terapia física e uma terapia física não é quiropraxia. Há uma diferença entre o exercício feito como parte regular de um programa de saúde e o exercício feito com o propósito de tratar a condição de uma doença ou desordem física ou pela reabilitação. Os exercícios podem ser os mesmos ou similares na aparência, mas a intenção é bem diferente. Já vimos que a restauração das condições do meio ambiente normal e natural deveria ser o objetivo da mente educada do homem. Por ser um objetivo da mente educada, necessariamente sai do âmbito da quiropraxia. Os quiropraxistas e aqueles que entendem a filosofia da quiropraxia são provavelmente as pessoas mais bem equipadas para evoluir com a restauração das condições normais e naturais do meio ambiente, por causa de sua perspectiva. A compreensão deles dá um equilíbrio apropriado e isso é a chave. De um ponto de vista quiroprático, a higiene é a restauração de condições de ambientes naturais e saudáveis que se tornaram anormais pela necessidade da vida civilizada. A civilização e a vida comunitária trouxeram muitas coisas maravilhosas que aumentaram a qualidade de vida do homem. No entanto, ela também criou problemas. Você não pode manter seus porcos no ponto mais distante da sua casa se esse ponto acontece de estar localizado a 10 pés da janela do quarto do seu vizinho. A civilização claramente criou situações onde é necessário usar a mente educada. Parece que temos duas opções. Nós podemos sair e viver na floresta ou qualquer ambiente intocado e viver naturalmente. Ou nós podemos viver em sociedade e usar nossa mente educada para nos adaptar tão bem quanto possível, percebendo que nossa filosofia da quiropraxia e sua perspectiva nos permite usar bem educada. Não podemos fazer ambos. Se nós, como quiropraxistas, escolhe viver em sociedade em vez de viver em um ambiente isolado, então nós devemos usar nosso cérebro educado para nos permitir nos adaptar a esse ambiente civilizado. Mais importante, nós devemos ensinar o mundo a perspectiva quiroprática para que eles tenham a perspectiva apropriada e o quadro de referência apropriado para fazer a miríade de decisões educadas que os afetam pessoalmente e o que afeta toda a sociedade civilizada. Para cada estado dos Estados Unidos, possui cada um conceito um pouquinho diferente sobre o que é a quiropraxia, né? Sobre o conceito de quiropraxia. Mas, no geral, a quiropraxia é uma ciência da arte, da cura, com foco na coluna vertebral e demais articulações e do sistema nervoso. Tem como objetivo promover a restauração e a manutenção da saúde, obviamente sem uso de drogas, sem uso de medicamentos, sem uso de cirurgias. E para conseguir isso, é utilizado de diagnósticos para conseguir identificar ali mau posicionamentos ou deslocamentos das vértebras e também das demais articulações. É utilizado vários tipos de diagnóstico, seja eles já utilizados na saúde, né, como raio-x, ressonâncias, enfim, ou também, obviamente, as próprias técnicas quiropráticas para conseguir fazer
com que o paciente tenha um melhor direcionamento no tratamento dele e conseguir ajudar da melhor forma possível. Stephenson define como veneno qualquer substância introduzida ou fabricada dentro do nosso organismo que a inteligência inata não pode utilizar dela. Nós não temos o porquê de expor, ensinar o nosso corpo a se adaptar, expondo ele a substâncias nocivas, substâncias que não fazem bem para o nosso corpo. Ele tem a plena capacidade de conseguir se adaptar sozinho, e para isso é só ter um ambiente natural e suprimentos nervosos. Aquelas substâncias que são subprodutos do metabolismo, dentro da gente, e que elas não têm mais como ser utilizadas, elas também são venenos. Então o que vai fazer a inteligência inata? Ela vai tratar de jogar isso para fora. Hoje a filosofia da quiropraxia ela é segura, inteligente, sensível. Ela só precisa saber, ela só precisa ser comunicada de uma forma correta, de uma forma clara, para que ela seja entendida, e que as pessoas percebam as transformações que ela pode causar, tanto em seus pensamentos como também em suas ações. Alguns pensam que, como disease é um termo quiroprático e doença um termo médico, os quiropraxistas deveriam usar o termo disease sempre. Embora o quiropraxista não se relacione com doença, trate doença ou diagnostique doença, é necessário reconhecer sua existência. A doença é o estado em que certos sinais físicos aparecem e são categorizados de acordo com o propósito de efetividade do tratamento. O tratamento ou o alívio dos desconfortos de uma doença é o objetivo da medicina. Portanto, seu diagnóstico é de valor somente para determinar qual o método mais efetivo de tratamento. Disease, por outro lado, é um termo quiroprático. Significa não ter facilidade ou incoordenação ou disfunção, desordem. Stephenson diz: o corpo carece de facilidade, saúde, coordenação, transmissão, adaptação, bem-estar, 100% de qualidade, suavidade, sanidade, etc. Doença, a presença de algo. Disease, a ausência de algo. Nós não dizemos que uma pessoa tem uma disease do rim ou do estômago ou de vesícula biliar, mas o corpo todo está em um estado de disease. A doença ocorre em órgãos, tecidos ou partes do corpo, mas disease é um estado em que o corpo inteiro está funcionando. Um dos conceitos fundamentais de nossa filosofia da quiropraxia é o fato de que o corpo humano não é um grupo de partes não relacionadas, mas interdependentes, organismos coordenados. Quando uma parte é afetada, o organismo inteiro sofre. Então por hoje é isso. Espero muito que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre esse mundo da quiropraxia comigo. E não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal. E é isso. Espero que tenham gostado. Beijo e até a próxima.